que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Muito boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco, nos tranquilizando, nos trazendo a paz, nos trazendo o amor. Abençoada a chuva também, né? Limpando aí todos os miasmas que andam por aí, nos atrapalhando, nos trazendo tantas complicações. O biografado da noite de hoje é Inácio Bittencourt, e provavelmente a grande maioria de nós desconhecia ou desconhece ainda esse senhor que desencarnou aos 80 anos de idade, depois de imenso trabalho, de muita luta e de muita simplicidade, acima de tudo. Eu não sei se aí atrás estão me ouvindo bem. Para mim aqui eu estou ouvindo baixo. Então vamos falar um pouquinho, que a gente, quando vai mergulhando num personagem, é um trabalho muito interessante, que a gente vai começando a se identificar, às vezes vai se diminuindo, numa comparação que a gente se faz, né, junto àquele biografado. O que eu utilizei aí para fazer esse estudo é o livro Inácio Bittencourt, o Apóstolo da Caridade, de João Marcos Wegelin, o livro Grandes Espíritas do Brasil, de Zeus Van Tuyl, e pesquisa na internet. E a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ir peneirando muita coisa, que a gente acaba encontrando muita divergência de informação. Então a gente acaba se baseando um pouco mais nessas duas primeiras obras. Para começar, eu queria pensar nessa frase aqui de Leonardo da Vinci, que é onde ele diz que a simplicidade é o último grau de sofisticação. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós complicamos as coisas. Nós queremos fazer tanto rebusque, tantas coisas para aparecermos mesmo, para que o nosso trabalho apareça, para que isso aconteça. E, na verdade, quando a gente consegue atingir esse grau de entender que é exatamente a simplicidade que nos traz a paz, a tranquilidade, que a gente segue em frente quando a gente é simples, isso facilita muito. Nós não vamos ficar buscando coisas fúteis na nossa vida. E Inácio Bittencourt foi um exemplo disso, de uma pessoa extremamente simples. E foi exatamente essa simplicidade que o chegou a levar a tão longe e que nos trouxe tantos ensinamentos. A gente vai trazendo algumas coisas de Inácio, a gente vai vendo que a gente vai procurando muitas coisas, como eu falei, fúteis, e que ele demonstra, né? Jesus já tinha nos dito, há quase 2000 anos atrás, né? O que nós devemos procurar? Qual o tesouro que nós devemos procurar? Né? Não deve ser aquele nem que enferruja, nem que as traças corroem. E a primeira coisa que a gente deve procurar, na verdade, é o reino de Deus e a sua justiça. E o mais nos será dado por acréscimo. Mas nós normalmente procuramos o acréscimo antes de ter o simples. A gente inverte a ordem das coisas. E aí, às vezes, a gente se complica. A gente se atrapalha com as nossas coisas. E Inácio demonstrou muito isso. Um exemplo de tenacidade, de amor, de perseverança, de otimismo acima de tudo. A gente vai discorrer algumas coisas aqui da vida dele, que vocês vão, com certeza, entender um pouquinho disso que eu estou comentando. Ele nasceu nesse lugarzinho que nos parece muito bonito, só que está claro, a gente acaba não enxergando direito. Aqui na tela é um lugar muito bonito, parece até com Cabo Frio. Lugar chamado Freguesia da Sé de Angra do Heroísmo. Nomezinho complicado, isso fica no arquipélago dos Açores, em Portugal. Né? Um arquipélago bem próximo a Portugal, que foi, na verdade, descoberto em 1427, se não me engano, e começou a ser povoado. Ninguém entendia por que aquelas 9 ilhazinhas, que são essas ilhas, não sei se dá para ver, ele nasceu nessa ilha terceira, pequenininha ali.
E o infante Henrique de Coimbra tinha uma admiração muito grande por esse local tão pequeno, ninguém entendia por que ele dispensava tanto carinho, tanto que ele mandou a ordem de Cristo povoar essas ilhas. Então, em cada uma ilhazinha dessa, tem pelo menos uma igreja. Então, é um local muito católico, em que a religiosidade é muito presente, muito forte ali. E aquilo preocupava, ninguém entendia exatamente o porquê dessas coisas. Né? E eu acho que, com certeza, a gente vai entendendo o porquê de tantas pessoas que nasceram lá, hoje, inclusive, assistindo a Rádio Rio de Janeiro, assisti Dona Alda, eu não me lembro exatamente o nome, que nasceu exatamente no mesmo lugar. Também uma personagem espírita, que nasceu também naquela ilha. Então a gente vai... Por que será, então, que tinha aquela religiosidade toda naquela ilha? Com certeza já estava se plantando, a espiritualidade já estava plantando ali o seio de pessoas que ali seriam acolhidas e com certeza dariam frutos para toda a humanidade. E a gente vai lendo. E Inácio, muito pequeno, era uma criança muito séria, porque ele era muito determinado nas coisas. E ele se sentia muito preso, porque, imagina, ele nasceu em 1862. Não existia nada, não tinha facilidade de ir para o continente. Então ele se sentia muito preso, ele se dizia que como se fosse um pássaro dentro de uma gaiola. Ele precisava de liberdade, ele precisava de coisas mais. E ele, por intuição, diz ele, olha, eu tenho que sair daqui. E o local que eu quero ir, algo me diz que eu preciso ir para o Brasil. Ele não conhecia absolutamente nada. Ele terminou os estudos dele aos 10 anos de idade, porque ele necessitava de trabalhar para ajudar a família, que era numerosa. E ele, com isso, ficou naquela coisa, e aos 13 anos de idade, ele resolveu, então, sair de Portugal, sair da Ilha dos Açores, pegar um navio absolutamente sozinho, sem quase nenhum dinheiro no bolso, segundo ele, a quantia irrisória, e vir para o Rio de Janeiro, onde ele não tinha nenhum parente, não conhecia absolutamente ninguém, mas era determinado por aquilo. Ele ouvia uma voz que o dizia, não, lá você vai encontrar a sua verdadeira pátria. E ele, determinado, resoluto, desde criança, assim o fez. E desembarcou aqui no Rio de Janeiro, foi morar em Botafogo, que conheceu alguns patrícios, né, durante a viagem, foi se acomodar em Botafogo, e aos 13 anos de idade, sem conhecer absolutamente nada. Uma determinação absurda. Menos de uma semana ele já estava trabalhando como barbeiro, né, que era o que ele conseguiu. E é o que deu certo para ele ali, foi ser barbeiro. E ele começou a estudar sobre aquilo, né, como fazia um corte. Existiam algumas publicações que ensinavam isso à época. E ele foi muito determinado, sempre foi autodidata, lia muito por conta própria, não tinha instrução, vamos dizer, acadêmica, mas estava sempre ali estudando, sempre tinha essa vontade de estar aprendendo. E aqui conseguiu se sustentar, trabalhando como barbeiro, e era um jovem normal, apesar da fisionomia muito séria, mas era uma pessoa tranquila, bastante amável, todos gostavam dele, que era uma pessoa que conversava com todo mundo, com extrema tranquilidade, gostava muito de passear e gostava muito de conversar. É o que ele dizia, que mais dava prazer era conversar e expor o que ele tinha de bom. Só que aos 20 anos, ele é acometido por uma doença. Tem um problema, vocês imaginam, em 1882, a medicina era muito precária, não tinha muitos conhecimentos. Então, nenhum médico chegou a descobrir exatamente o que ele tinha. Ele estava muito debilitado, emagreceu muito, e, através de alguns amigos, recomendaram que ele procurasse um médium, né, que trabalha, o senhor Cordeiro, que trabalhava ali no centro da cidade e que atendia, fazia receitas e aplicava passes curadores.
E ele, muito descrente, de família muito católica, falou, olha, não custa nada, se ninguém está descobrindo o que é, vamos tentar. E lá foi. E segundo o relato dele próprio, ele ficou em pé, na frente daquele homem, que só olhou para ele, escreveu-lhe uma receita e falou, você pode ir embora. Ele, muito descrente daquilo tudo, falei, pô, já vim aqui com todos esses problemas. Ele só faz isso, me dá uma receita, nem chegou a encostar em mim, não me perguntou o que eu sinto, não me perguntou onde é que eu tenho dor, onde é que eu tenho qualquer coisa. Mas, por via das dúvidas, vou tomar o remédio, né? E fez assim. Tomou aquele remédio e em menos de uma semana ele já estava praticamente curado daquilo tudo. Estava novamente revigorado, forte, podendo trabalhar com extrema agilidade, coisa natural dele. E ele ficou com aquilo na cabeça, não é possível, tem alguma coisa errada. Por que essa pessoa que não me encostou, não perguntou nada, como é que ele conseguiu me receitar alguma coisa que nenhum médico pôde e me curou? Eu vou lá. E foi, novamente, e foi perguntar. Mas como é que você conseguiu fazer isso tudo? Você não encostou um dedo sequer em mim. Você não me perguntou se a minha dor era no estômago, se era na cabeça, nada. Me receitou e... Não, é verdade. Só que isso tem uma explicação, sim. Faça o seguinte, leia o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá você vai encontrar todas as respostas das perguntas que você tem. Leia, medite bastante e neles encontrará a resposta da sua indagação. E ele, então, o que ele resolveu fazer? Eu vou ler, já que vai me responder. E realmente ele começou a ler, debruçou, ele como autodidata, não só leu, porque nós muitas vezes estamos acostumados a ler o Livro dos Espíritos, a ler o Evangelho, a ler o Livro dos Médiuns. Não, ele debruçou, ele estudou a fundo, ele questionou cada pergunta que tinha ali, se tinha razão aquilo que estava ali. E foi confrontando com as suas ideias, e foi vendo que aquilo, para ele, era verdadeiro. Aquilo foi acrescentando a ele. Então, dessa forma, Inácio Bittencourt se tornou espírita, acreditando, trabalhando, lendo muito. E só que ele falou, eu preciso me aprofundar um pouco mais. Não adianta só eu ler, só estudar sozinho. Então, qual era a casa de estudo à época? A Federação Espírita Brasileira. E lá ele foi. O presidente à época, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Começou mal ele, né? Por baixo. E Adolfo se interessou muito por ele, que é um jovem que produzia coisas fantásticas, falava com facilidade. E ali foi estudando, foi trabalhando, cada vez mais se tornou um orador dos melhores que a própria FEB considerava à época. Também articulista, escrevia muito bem. E vamos lembrar, ele tinha, não sei nem se é o primário, mas tinha estudado só até os 10 anos. Tudo bem, vamos lembrar de Chico, que estudou até a 6ª série, né? O 7º ano hoje do ensino fundamental. Já vinha, com certeza, aquele espírito gabaritado para aquilo. Já vinha trabalhado para aquilo, para aquela necessidade. Eu fico me perguntando, ele nasceu 5 anos e 1 dia após o lançamento do Livro dos Espíritos. Exato 5 anos, ele nasceu no dia 19 de abril. Com certeza, nos leva a pensar que foi também uma orquestração da espiritualidade trazer aquele espírito daquela época. Porque com certeza seria ele também um desbravador, um espírito que conseguiria solidificar a doutrina dos espíritos, através do seu estudo, através da sua oratória, que era muito fácil, muito simples. Por isso que a gente fala muito em simplicidade, porque ele usava um texto, uma linguagem muito simples. Ele não rebuscava nas palavras, ele não procurava palavras difíceis, até porque ele não tinha condições disso.
mas ele queria levar a todos aqueles que o procuravam a mensagem da doutrina dos Espíritos, esclarecer, solidificar, levar cada vez mais. E à medida que ele foi lendo, né, as outras obras básicas, que ele foi vendo, os processos reencarnatórios, aquilo foi solidificando cada vez mais. Então ele tinha mais facilidade em falar em público, em falar às pessoas. Ele, após o desencarne de Dr. Bezerra, ascendeu à presidência da Federação Espírita Brasileira, Leopoldo Cirne, que o convidou para ser vice-presidente da federação. Que ele já estava atuando ali, ele semanalmente, pelo menos uma vez, era ele quem fazia as palestras públicas dentro da federação, e aquilo foi crescendo. Ele também começou a desabrochar nele a mediunidade de médium curador e receitista. Então ele também, assim como ele tinha recebido lá quando ele começou no Espiritismo, uma receita, ele começou também a fazer um receituário mediúnico. E aquilo foi levado à Federação Espírita Brasileira, que já possuía esse tipo de trabalho, e ele acabou também trabalhando com isso, tanto na própria casa dele, quanto na barbearia, que as pessoas iam lá procurá-lo para que ele pudesse receitar alguma coisa. Então ele foi ampliando cada vez mais as suas faculdades, né, com o trabalho, com o desenvolvimento, com a abnegação, com a vontade cada vez maior de trabalhar. Com certeza a gente vai desenvolvendo. E ele atendia todo tipo de público. Conta a neta dele que era muito engraçado, ela contava. Porque vinham as pessoas mais maltrapilhas pedir receitas, assim como aqueles mais bem vestidos, de ternos, senadores da República à época, e eles tratavam a todos indistintamente. É verdade que muitas vezes esses senadores, essas pessoas de maior, como eu vou dizer, maior evidência, ele acabava até tratando antes, para que eles não se sentissem constrangidos, porque muitas vezes eles mesmos se sentiam constrangidos ante aquele povo. Então, normalmente, até esses iam até a casa de Inácio Bittencourt para serem assistidos. E ele continuava fazendo esse trabalho que era prodigioso, cada vez mais. Conta-se, inclusive, ele não diz o nome, que foi curada a filha de um presidente da República, através de receitas feitas por ele. Né? Isso a própria neta também confirma, mas acaba não dizendo o nome, também não há interesse disso. Mas é para a gente entender que as pessoas do maior escalão também estavam ali. E ele atendia com extrema simplicidade, ele não tinha hora para nada. A qualquer momento que fosse necessário, ele estava ali, presente, trabalhando. E ele se dizia muito feliz como barbeiro. Porque o que hoje a gente faz atendimento fraterno na casa, ele dizia que na mesa, na cadeira do barbeiro, ele fazia. Que as pessoas ali relatavam os problemas, relatavam as dificuldades, as doenças, e ele ali ia conversando, aplicando o evangelho para aquelas pessoas, e elas saíam dali melhores, não só com o cabelo cortado, e também melhores espiritualmente, com maior tranquilidade. Né? Ele foi disseminando o amor por todas aquelas pessoas tão necessitadas. E ele era uma pessoa extremamente doce. Dizem quando ele ficava mediunizado para uma receita ou para uma coisa, surgia em cima da cabeça dele uma luz muito forte, que o acompanhava a todo lugar. Era algo que despertava também o interesse de muitas pessoas, né, que viam ali e aquilo afetava ele também. Que com certeza, se ele era uma pessoa doce, com aquela presença daqueles irmãos ali que estavam auxiliando, dizia que aquilo se centuplicava, aquilo aumentava enormemente, e que as pessoas, ele falava com amor, com carinho,
ia conversando e aplicando passe nas pessoas, naqueles mais necessitados, e aquilo ia granjeando resultados cada vez maiores. Ele ia conseguindo agregar também ao próprio Espiritismo aqueles irmãos que desacreditavam. Porque assim como ele também questionou o porquê ele tinha tido a graça de ser curado por alguém desconhecido, ele também conseguia levar isso às pessoas. E foi aumentando também muito nele o que ele chamava de mediunidade inspirada. Ele era muito inspirado nesses momentos também, e em tantos outros momentos, como nas palestras públicas. Ele muitas vezes dizia, não, na maioria das vezes, nem sou eu que estou falando. Estou captando e repetindo as palavras. Mas também, muita coisa minha, e estou eu aproveitando isso tudo. Ou seja, o que hoje a gente imagina, né, que seja a mediunidade do futuro, a mediunidade por inspiração, que nós não precisamos ter esse contato todo, mas sermos inspirados, e que nós também sejamos inspirados, conforme a nossa vibração, a nossa sintonia, e é óbvio que a gente vai ser inspirado por espíritos bons. Então é importante, como a página falou, foi eu que escolhi a página, foi um pouco mais longa do que o normal, mas foi a primeira comunicação dada por Inácio Bittencourt após o desencarne. Ele deu essa mensagem, foi Chico, né, o médium, no grupo espírita Meimei, e foi uma mensagem psicofônica. Só que na época eles gravaram a mensagem e depois transcreveram para o livro. Arnaldo Rocha, o marido de Meimei, foi quem transcreveu, é quem fez esse livro. Depois a gente vai até dar uma olhada no livro, que a minha esposa acabou levando o livro. Então a profissão humilde e a pouca escolaridade nunca atrapalharam o trabalho de Inácio Bittencourt. Isso nunca foi um impedimento. Muitas vezes a gente vê alguns companheiros, eu já passei por essa fase também, e ainda continuo, a gente fica com vergonha às vezes de subir aqui. A gente fica com medo. É claro que tem a responsabilidade de transmitir a mensagem. Mas o nosso orgulho, muitas vezes, nos trava, dificultando que a gente se expresse. A gente tem medo, tem vergonha de errar, de falar uma besteira. E ele era extremamente simples. Ele não via isso como dificuldade. Isso era um trabalho dele, era um prazer que ele tinha. Segundo ele, o maior prazer que ele tinha era ajudar os outros. Esse era o verdadeiro prazer que ele tinha na vida. Ele era muito direto, muito simples, né, nas coisas que ele fazia, nas palestras, desde o trabalho. Essa aqui, a foto não está muito boa, hoje está fechada, é onde ele teria morado, no Rio de Janeiro. Né? Ele era, como eu falei, era barbeiro, e é muito interessante. Eu já tinha lido isso num livro, há um tempo atrás, um livro de história do Brasil, que os barbeiros antigamente também eram dentistas. Eu não sabia disso. E ele também era dentista. Ele arrancava dentes. Antigamente era assim, eu não tinha esse conhecimento. Faz trabalho completo, né? Barba, como é que é? Barba, cabelo, bigode e dente também. Vai embora, vai junto. E ele, por muito tempo, ele conseguiu se sustentar. Só no final da vida, que ele trocou de profissão, ele foi trabalhar numa farmácia, a convite de um amigo espírita, que o levou para trabalhar nessa farmácia. E ele também, na farmácia, não só atendimento dos remédios, também ele receitava. E muitas vezes, quando aquele doente não tinha o dinheiro para comprar o medicamento, ele também dava. Ele já tinha uma dificuldade enorme financeira, né? Porque aos 21 anos, ele se casou com a dona Ruth. Teve só 11 filhos e adotou mais 2. Então a vida era tranquila, fácil, como barbeiro, sustentar isso tudo. Era algo simples, mas ele tirava aquilo de letra, era prazer, era tranquilo para ele.
Não, os espíritas são monges. Dr. Bezerra teve 9 filhos, ele teve 11, e por aí vai. Né? Mas aquilo não era impedimento para ele, não era problema nenhum. Ele deixava a família. Quantas vezes ele largava a família para poder atender as pessoas em outros locais, mas tranquilamente ele fazia e nunca faltava tempo para nada. Nunca faltou tempo para o trabalho, tanto profissional, quanto o trabalho mediúnico que ele fazia, tanto na FEB, quanto em outros locais, que a gente vai ver mais adiante, que ele fazia. Ele sempre tinha tempo. A gente reclama tanto do nosso tempo, né, que a gente tem tanto problema, a gente não consegue fazer isso porque não tem tempo. Mas ele, eu acho que direcionava, é o que nos falta. Ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele precisava fazer. Então ele tinha tempo, ele se organizava, ele se programava. Enquanto nós queremos fazer 200 mil coisas ao mesmo tempo, a gente acaba atropelando, deixa sempre alguma coisa para trás. E reclama do tempo, reclama de Deus, que, poxa, não tive oportunidade de fazer isso, não tive oportunidade de fazer aquilo. E nos falta sempre tempo. Aos 30 anos, ele já era uma pessoa bastante conhecida. Né? Não só ali por aqueles assistidos, vamos chamar assim, quanto própria toda a cidade do Rio de Janeiro, era uma pessoa muito conhecida, pelo trabalho de caridade que ele fazia, que ele praticava. Né? Eram verdadeiras romarias a casa dele, a própria FEB, para pegar uma receita com ele. Então propuseram a ele que ele fosse deputado. Vários senadores da República chamaram para que ele fosse deputado. E com certeza era uma vitória certa, não teria problema, mas ele disse que aquilo não era a vocação dele, que a vocação dele era fazer a caridade, e que aquilo, ele ser deputado, impediria de ele exercer aquilo que ele tinha prazer, que era ajudar os outros, trabalhar ali, na barbearia ainda. Ele precisava daquilo, aquilo era o verdadeiro alimento dele. E ele foi em frente. Em 1912, ele lança o semanário Aurora. Era uma publicação feita com sede no Rio de Janeiro, tinha uma outra em Valença, do mesmo nome, com o mesmo nome Aurora, mas essa era no Rio de Janeiro. Era edições semanais. E aquilo foi um grande, já existia o Reformador da FEB, mas aquilo ali foi um grande impulso também para a doutrina espírita, esse jornal Aurora. Tá? Até o desencarne de Inácio Bittencourt, ele trabalhou no Aurora. E começaram, como articulistas do Aurora, ajudando o Manuel Viana de Carvalho, que já tivemos aqui, né, uma biografia dele, que é, hoje, o nosso orientador dos grupos de estudo. É ele o nosso mentor, Manuel Viana de Carvalho. E também o Pedro de Camargo, Vinícius, de tantos livros também, né? A Procura do Mestre e vários outros livros editados pela FEB, que nos trazem também essa divulgação da doutrina. E aquilo foi muito importante, aquilo deu um avanço muito grande na doutrina espírita. Aí Pedro de Camargo, Vinícius, né, e Viana de Carvalho. Depois ele inaugura também o abrigo Teresa de Jesus. Esse abrigo Teresa de Jesus, ele atendia a crianças órfãs, de toda a natureza, masculinos e femininos, crianças de todos os sexos, de ambos os sexos. Ele foi inaugurado no dia 1º de janeiro. No dia 31 de dezembro daquele mesmo ano, existiam 900 crianças atendidas por esse abrigo Teresa de Jesus. Só que no meio do caminho desse ano, nós tivemos um fato bastante pitoresco. A Igreja Católica mandou escrever em todos os jornais
que estava vedado a doação por qualquer católico para aquela entidade, por se tratar de um lar espírita. Foi colocado em todos os jornais de maior circulação do nosso estado. E mesmo assim, ao longo de um ano, ele conseguiu ter 900 crianças sendo atendidas ali, através de doações. Através, com certeza também, da determinação dele, que resolveu encarar. Ele, por muitas vezes, ele foi combatido, é claro, né? Querendo persistir no bem, ele foi combatido. Mas isso não o desencorajava, ele sempre ia mais à frente. O Abrigo Teresa de Jesus ainda existe, hoje está na rua Ibituruna, lá no Rio Comprido, no Rio de Janeiro. Ainda trabalhando aí com enorme esforço. E depois, ele inaugura, junto com Viana de Carvalho, o Centro Caritas. Hoje não é mais um centro, tá? Essa é a foto do local hoje, Homeopatia Nóbrega, no local onde funcionou por muitos e muitos anos, por mais de 30 anos, o Centro Caritas. Esse centro também trabalhava uma pessoa que eu acho que depois a gente merece falar sobre ela, se chama Aura Celeste. Também médium, receitista, curadora, no mesmo molde, e uma figura ímpar, também na sua simplicidade, na sua paz interior, que passava a todos os que ali a procuravam. É uma figura que com certeza a gente vai estudá-la mais um pouquinho aí, fazer um estudo aqui. E no Centro Caritas ocorriam algumas coisas interessantes. Certa feita, quando Inácio Bittencourt fazia uma prece, ao final de uma reunião pública, começou-se a ouvir violino. Um som muito alto, mas uma música suave, linda, com imenso amor. Que todos ficaram extasiados com aquilo. Aquilo tocou o fundo a todos os que estavam ali presentes. E aquilo se repetiu por muitas vezes. E Inácio Bittencourt mexia com isso. Isso aí é que com certeza as nossas preces estão atingindo ao Mestre. E ele, por reconhecimento, está nos proporcionando a beleza dessa música. Os amigos espirituais que estão aqui tocando essa música, com certeza, é por reconhecimento a todos nós que estamos aqui, que estamos primando, tentando nos melhorar cada vez mais. E era algo recorrente, né? Deixa eu ver, acho que a gente ainda tem uma... A próxima que ele também fundou foi esse Asilo Legião do Bem, que é para senhoras também desamparadas. Lá na frente esse abrigo existe até hoje, esse asilo existe até hoje, fica no Meia. E essa foto eu consegui aí e achei muito a simplicidade, tanto só no nome, né? Asilo Legião do Bem, escrito, eu acho que artesanalmente. E também a frase que está lá em cima, que é de André Luiz. Levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. Não é aquela coisa do dar para receber, não. A primeira coisa é a gente trabalhar, a gente dar, levantar aquele necessitado. A gente tropeça a toda hora. E quanta gente vem auxiliar? E a gente às vezes nem vê, nem agradece. Principalmente o mestre, que está atento. O nosso anjo da guarda, que a gente se esquece dele. Só se lembra na hora do sufoco, é que vai fazer uma prece ao anjo da guarda. Quando ele está ali presente ao nosso lado. Nós nos afastamos dele, mas ele está ali, presente, nos chamando. E a gente esquece, deixa para lá. A gente vai tropeçando e na hora que levanta ainda acha que é mérito próprio, sem agradecer, sem nada. Hoje ainda existe aí as velhinhas lá. Eu achei muito bonito aqui, me lembrou um pouco a nossa sopa aqui, das velhinhas, sendo assistidas.
que é dos trabalhos mais prazerosos da casa, nós podermos doar aqui. Nesse sábado tem sopa, quem ficam convidados a todos. É no outro sábado, né? Porque esse ainda é dia 31. Aí, então, no outro sábado, no dia 8, aí a gente vai ter sopa aí. É um trabalho que eu acho que vale a pena assistir. Eu me lembro a primeira vez que eu vim à casa, foi até a Helena que me convidou. Não, você vem à sopa, que com certeza é um trabalho que você vai gostar. E com certeza, hoje para mim, é o trabalho mais prazeroso na casa, é o da sopa. Você poder se doar àqueles que mais necessitados. Não só monetariamente, mas com certeza você vê pessoas aqui com simplicidade. É incrível, é uma coisa que só vindo realmente para ver. A emoção é grande em estar aqui. Ele ocupou também, né, a vice-presidência da Federação Brasileira, foi presidente do Centro Humildade e Fé e também criou a Tribuna Espírita, que era outro jornal criado por ele. Mas é claro que a gente já falou aqui de muitas coisas boas, mas ele teve alguns problemas. Infelizmente, quando ele começou a surgir, ter essa fama toda, ele foi muito perseguido. Já teve aquele problema da Igreja Católica ter pedido que os postulantes da doutrina católica não fizessem a doação. Mas ele também foi acusado muitas vezes de charlatanismo, né? Exercício ilegal da medicina. E foi muito perseguido, muitos problemas ele teve com isso, muitos processos ele teve com isso. E já era um histórico, não só com ele, mas anteriormente, a própria sede da Federação Espírita Brasileira tinha sido fechada, né, com o médium Domingos Filgueiras, também com essa mesma acusação, por exercício ilegal da medicina, porque estavam receitando. Né? Eles não cobravam absolutamente nada, mas era um receituário e aquilo ofendia. Mas, felizmente, transcorrido todos os trâmites legais, chegando inclusive ao Supremo Tribunal Federal, ele foi absolvido. Os juízes disseram que não tinha porquê, né, haver aquele processo. Não tinha explicação. Se não era cobrado absolutamente nada por aquele trabalho, nada era feito, nada era contra aquilo, né? Teve esse regulamento, principalmente da saúde pública, que veio de forma até inquisitorial, segundo o jornal, à época, comentou. E um jornal leigo fez escreveu isso a respeito. Agora mesmo caiu-lhe sob as garras da saúde pública o senhor Inácio Bittencourt, barbeiro em Botafogo, que há algumas dezenas de anos vive a socorrer desinteressadamente gente pobre que o procura e lhe pede remédios para os seus males. O Bittencourt, ou melhor, seu Inácio, como é familiarmente conhecido, em todo o bairro, a todos atende com bondade de espírito cristão, que o tornaram querido e popularíssimo, não somente em Botafogo, como em grande parte da cidade. Aconselha ao doente as aguinhas homeopáticas, não recebe vintém a título de pagamento ou de presente, ou de esmola para a igreja do seu credo. Não indica farmácia nenhuma onde deva o medicamento ser comprado. Em suma, direta ou indiretamente, não ofere lucros do seu serviço. Ao contrário, se o doente declara sua pobreza, ele ainda fornece o remédio e às vezes a dieta, se lhe permitem as suas avultadas rendas de barbeiro de arrabalde. É seu Inácio um curandeiro no sentido em que a lei considera essa classe de infratores? Absolutamente não. Então, um jornal de grande circulação na época, a Notícia, leigo, foi defender Inácio Bittencourt. Porque sabia da importância para o povo, para todos ali, de Inácio Bittencourt, do trabalho que era feito. E aí, não precisa nem explicar muita coisa, né? Agora, é uma das coisas mais importantes, talvez, da vida de Inácio, a grande maioria de nós desconhece. Eu, sinceramente, desconhecia até então. Ele conta que, em 1929, foi procurado por um rapaz de nome José Cândido, muito preocupado, porque o seu irmão
psicografava muitas coisas. Ele tinha o dom da psicografia aflorado com muita facilidade, mas não sabia o que fazer com aquilo tudo. Ele sabia, ele tinha consciência de que não era ele que escrevia. Mas o que fazer com aquilo ali então? Se a maioria daquelas não tinha nem nome, não tinha autor. Então foi perguntar a Inácio Bittencourt, que era uma figura ilustre, o que fazer? Ele falou, olha, ele leu aquilo ali, falou, olha, tem algum conteúdo, efetivamente. Então, se vocês me permitirem, eu posso publicar. Eu vou botar o nome do médium, F. Xavier. E assim, tudo bem, mas o médium ficava ainda, aquilo machucava ele. Não sou eu que escrevo. Não é meu esse trabalho. E alguns anos depois, 2 anos depois, procurou novamente a Inácio Bittencourt. E esse falou, não, tudo bem, vamos fazer melhor. Eu concordo com você, a forma não está certa. Vamos então à Federação Espírita Brasileira. Vamos levar esses seus escritos à Federação Espírita Brasileira. Quando o presidente era Guilhom Ribeiro. Vamos levar e vamos ver qual é realmente o fundamento disso tudo que você está escrevendo. E foi levado, foi lido, relido, revisto, estudado, reestudado, e acabou num livro, Parnaso de Além-Túmulo. O médium era Francisco Cândido Xavier, o F. Xavier. Então, talvez, se não fosse Inácio Bittencourt, nós não tivéssemos Chico Xavier. E como seria a doutrina sem Chico Xavier? Então, nos leva a crer, sem dúvida nenhuma, que é tudo orquestrado, que a espiritualidade que está em volta de nós está trabalhando o tempo todo. Está em cima de nós, dando o caminho. Inácio se recolheu e entendeu que não era o certo, ele, Chico, assinar, levando a Federação Espírita Brasileira, onde aquilo teve, então, a chancela da Federação Espírita. E aquilo criou realmente esse médium maravilhoso de mais de 400 obras, que a gente lê, relê e aprende cada vez mais. Algo tão maravilhoso que a gente tem aí à nossa mão. E às vezes a gente procura tanta leitura indigesta, vamos botar assim por baixo, quando a gente tem as obras de Chico para ler. A gente procura tanta, me desculpe o termo, mas porcaria de leitura, quando a gente não conseguiu ler 10 livros de Chico. E ali está fundamentada, sacramentada, o que Kardec escreveu. E desencarna em 18 de fevereiro de 1943, com 80 anos. E ele desencarna e não teve absolutamente nada em seu nome. Inclusive, ele pediu que no seu funeral não tivessem flores. Ele pediu à esposa dele. Mas, depois, a pedido dela, ele falou, não, então aceito, já que, como ela dizia, já que você ofertou flores a tantas pessoas, está na hora deles também reconhecerem isso, retribuírem. E ele acabou aceitando. E, no dia seguinte à sua morte, Chico Xavier, né, eu acabei botando aí, doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação. É a nossa doutrina. Isso aí é a primeira estrofe do hino ao Espiritismo, que a gente tem que pensar muito sobre isso aí. Esse senhor, desculpa, eu não tinha foto nenhuma melhor. Não consegui nenhuma foto bonita dele, até porque eu acho que eu não conseguiria. E ele que foi jurista, foi jornalista, tantas atribuições, se dizia católico, presidente da Associação Brasileira de Letras. No dia seguinte à morte de Inácio Bittencourt, ele escreve, eu peguei só um pedaço para não ser muito grande. Ele escreve o seguinte: seja qual for o ponto de vista religioso em que nos coloquemos, a figura de Inácio Bittencourt, ontem sepultado, adquire inconfundíveis relevos de apóstolo cristão.
Era o patriarca do Espiritismo, seu propagandista incansável e devotado sacerdote. Isso pelo presidente da ABL, que também, se a gente for lembrar, foi um dos que escreveu, estava lá na Comissão dos Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, também tem a assinatura desse senhor, Austrégésio de Ataíde, católico convicto e que dá um depoimento desse tipo. E ele continuou trabalhando, pós-mortem, obviamente, todo espírito que se preze continua trabalhando. Ele no Reformador, volta e meia, a gente tem em uma das publicações, uma página ditada por ele. Nesse livro, né, que nós vimos aí, Vozes do Grande Além, essa é a capa nova, tem essa mensagem, que foi a primeira, como eu falei, e ele continua trabalhando. Hoje ele faz muitas atividades relativas à medicina espiritual. Eu já ouvi alguns congressos onde ele é o mentor, e continua trabalhando incansavelmente, abnegados, como sempre forem, com alegria de trabalhar, com alegria de servir, com alegria de ir em frente. Né? Que eu tenha conseguido passar um pouquinho dessa mensagem do que foi Inácio Bittencourt, da sua simplicidade, da sua perseverança, acima de tudo, em lutar contra todas as dificuldades que ele teve ao longo da sua vida, que não foram poucas. Aqui a gente bota pouca coisa, né? Foi tudo de bom, mas com certeza os problemas familiares, os problemas legais, isso trouxeram grandes problemas, mas que ele seja uma bússola para todos nós, que seja um exemplo para todos nós. Eu só queria fechar, não é uma frase dele, na verdade é uma frase de um irmão nosso aqui da casa, de uma música que é inclusive foi da Comerge, que dá um pouco desse espírito para a gente, que a gente tem que pensar nisso. Não dá mais para fingir, caminhar sem direção. Na essência divina se espelha o cristão. Que a gente possa se espelhar efetivamente na essência divina, nesses homens de bem que trabalharam para nós, né? Que praticaram efetivamente a lei de justiça, de amor e de caridade na maior pureza. Essa é a primeira frase lá da definição do homem de bem. Que a gente possa se espelhar nesses homens verdadeiramente. Muito obrigado a todos.